Olá, esse é o Momento Psi e no vídeo de hoje eu trago um tema bastante interessante e que na verdade vai ser o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos ter aqui no mês de maio, que é o mês das mães. Esse vídeo me deu bastante prazer em fazer, até porque eu também sou mãe e acho que muitas questões sempre se colocam para as mães. E a nossa sociedade de hoje ainda cobra muito das mães, né? Perfeição, acho que a gente pode dizer. E hoje o tema do nosso vídeo é justamente esse, que é a mãe ideal versus a mãe real. E nós sabemos o tanto que isso traz muitas questões, muita controvérsia e principalmente sofrimento demais para as mães, que acabam ainda buscando nos dias de hoje serem mães perfeitas, sem falhas, e acabam sofrendo muito quando isso não acontece. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que é a mãe ideal, dos conceitos de mãe ideal que temos e que carregamos, e que acabam castigando muito as mães da nossa sociedade de hoje, né? Até porque o ideal, como a gente já conversou em outros vídeos, não é o real. O ideal fica no mundo das ideias, muitas vezes como modelo, para nos guiarmos, mas não conseguimos atingir o padrão ideal de nada, né? O 100%, como muitas pessoas buscam. E isso acaba sempre gerando frustrações. E as mães, junto com o amor que carregam pelos filhos, né, durante a vida inteira, tem esse outro sentimento muito forte, que também é muito típico e que é carregado junto com o amor, que é o sentimento de culpa. Mães são pessoas como qualquer outra pessoa. Então, tem problemas, limitações, traumas, questões que qualquer outro ser humano tem. Mas acaba pairando sobre as mães, então, essa exigência de, no momento, então, em que tem os filhos, que isso tudo acabe, né? Que as limitações sumam, que os problemas sejam resolvidos, que se aprenda de uma hora para outra lidar com as questões que durante a vida inteira foram problemáticas. E isso, obviamente, que não acontece. E além disso não acontecer, quando naquele momento no qual a mulher tem um filho, vários outros problemas vêm junto. Obviamente que vem junto a grande alegria de se ter um filho e provavelmente vai ser o maior amor que essa mulher, que a mãe vai experimentar em sua vida, salvo algumas exceções. Mas junto com isso vem uma crise, principalmente no primeiro filho, né? A crise de mudança de identidade, de deixar de ser uma mulher que não é mãe para ser uma mulher com todas as responsabilidades e mudança em sua vida, em sua rotina e tudo mais, por causa do seu filho. Uma mãe, então, com todas as mudanças que ocorrem com a maternidade, a primeira é mudar a sua prioridade, né? Ela deixa de ser a sua prioridade maior e o filho passa a ser. A sua rotina acaba se organizando em torno do filho também. Fora muitas mudanças que ocorrem, né? Tanto no plano físico, da mudança do corpo da mulher, daquela revolução hormonal, de muitas vezes, após o parto, a questão da queda, então, nos hormônios, causar a depressão pós-parto, que é tão conhecida, como também as tantas mudanças, né, que acontecem psiquicamente. E também, muitas vezes, nas relações dos casais. Quando essas mães estão casadas, então, e acaba mudando aí também a visão que a mãe tem do seu marido, que ele acaba sendo o pai do seu filho, e que o marido tem da esposa, então, que ele acaba enxergando como mãe também. Saber ser mãe, ao contrário do que se diz muito, né, inclusive do senso comum, não é algo que nasce com as mulheres. É algo que é construído a partir do momento que o bebê nasce ou que o filho é adotado, né? Nos casos de mães adotivas. É uma construção que vem a partir do convívio da mãe com o filho, a partir da sua relação e também da aceitação daquele filho, que não vai ser perfeito, assim como a mãe não é. Então, uma série de questões implica nesse aprendizado de ser mãe. E muitas vezes a sociedade cobra, então, das mulheres que elas tenham isso de forma inata, né? Que as mulheres tenham esse instinto materno desenvolvido e que não possam errar,
Fosse isso verdade, nós não teríamos tantos casos de mães que também abandonam seus filhos, né? Ou da depressão puerperal também, que é bastante conhecida. O amor que se sente pelo filho, na maior parte das vezes ele vem, e vem com muita força, mas ele vem depois, na construção dessa relação. E ainda com tudo isso, né, essa relação de amor e de todos os sentimentos mais variados que acabam compondo, ela vem também com esse tanto de mudanças, né? As mães, por exemplo, no início, quando tem os bebês, elas acabam se descuidando muito da aparência, até porque não é possível, não existe tempo possível para isso. Então, muitas vezes as mães cheiram a leite, andam despenteadas, falta tempo para o básico, como para um banho, por exemplo, né? A gente sabe que isso acontece, que muitas mães acabam levando o carrinho do bebê para dentro do banheiro, né? E tantas outras coisas também acabam faltando tempo para essas coisas, né? A vida sexual do casal muitas vezes se modifica. Além da relação do casal que se modifica, que agora são pai e mãe, muitas vezes também a questão sexual acaba sofrendo algum prejuízo pelo cansaço, né? Pelo desgaste físico de ambos, quando os pais se envolvem também nos cuidados com os bebês, pela questão também da falta de tempo, né, pela reorganização do tempo e a falta dele, e muitas vezes também pela visão que alguns homens têm das mulheres quando se tornam mãe, que é aquela visão santificada, né, que faz com que a mulher fique num pedestal por ser a mãe do seu filho, e isso acaba prejudicando muitas vezes o desejo sexual desses homens pelas suas mulheres. É muito comum também os embates e as discussões entre o casal no quesito de como educar o filho, né, como criá-lo. É porque é muito natural que isso aconteça, porque são duas pessoas que vêm de famílias diferentes, que foram criados de forma diferente, com princípios de educação diferentes também. Então, cada um traz a sua bagagem, e muitas vezes esse entendimento acaba sendo difícil, e muitas vezes o casal se afasta por causa disso, né? O que acaba compondo esse quadro de que algumas mulheres se deprimem um tempo depois dos bebês nascerem. Junto com todas as mudanças, ainda existe muitas vezes o dano na relação conjugal. Por isso que é muito importante que exista um esforço mútuo, né, das duas partes, para se entender o outro, para respeitar aquilo que o outro entende que é importante na educação dos filhos e tentar chegar a um consenso, porque isso vai ser só o começo de algo que vai durar para a vida inteira, né? De se buscar algo consensual em relação aos filhos. E é muito importante que não só as mães, como os pais nesse momento, se perceberem que não estão bem emocionalmente, psicologicamente, busquem ajuda terapêutica. Geralmente traz bastante resultado positivo, né? Acaba conseguindo promover ali algumas mudanças importantes na relação do casal. A vida social também sofre modificações, né? Obviamente, o tempo fica muito mais curtinho, e daí acaba não acontecendo os encontros, né, entre as amigas, né, aqueles encontros que se fazia o happy hour depois do trabalho. A vida profissional também muda, né, e as mães acabam até reinventando essa parte das suas relações sociais, né, acabam mudando muitas vezes de círculo de amigos e de amigas, acabam se aproximando de outras mães, tendo que frequentar muita festinha de escolinha, né? Muito aniversário infantil. Então, essa é uma outra mudança sofrida, né? Em relação ao mercado de trabalho, muitas vezes as mulheres, então, se afastam quando tem a licença maternidade e quando retornam já não é mais aquilo que era antes delas saírem, né? O cargo é outro, muitas vezes o salário mudou também. A gente sabe que existe assegurado por lei, então, né, o direito da mulher manter os seus empregos até um tempo depois do bebê nascer, mas muitas vezes as condições são muito precárias, né, que fazem com que as mulheres não se sintam bem ou não desejem ficar. Então, isso também é uma questão que chama muito atenção e que acaba prejudicando a vida dessas mulheres quando são mães. A maior prova de que a sociedade ainda enxerga as mulheres como as maiores responsáveis pelos filhos é o fato de a licença paternidade ser tão curtinha, né? Comparada à licença maternidade. Então, acaba, sim, muitas vezes desobrigando muitos pais. A gente sabe que muitos pais assumem os cuidados com os filhos.
mas a sociedade em geral cobra muito mais isso das mulheres. E essa é uma das primeiras gerações, né, na qual as mulheres têm muitas tarefas, né, porque tem as obrigações profissionais de sustento da casa também e seguem tendo com os filhos. Então hoje nós temos mães muito cansadas e que se cobram muitas vezes fazer as coisas como suas mães faziam. Mas era um outro momento, outra época, com outras cobranças em relação às mulheres. Que eu acho que hoje a gente tem muito mais, por diversas razões, né? Mesmo com todas essas mudanças, né? E esse momento de crise, na maior parte das vezes, né? Quando a gente fala de uma relação comum entre mãe e bebê, entre mãe e filho, vem esse amor tão grande, né? Essa relação tão especial de intimidade, de proximidade que a mãe acaba tendo do filho e que traz sentimentos para essa mãe que ela nunca experimentou. E é muito importante para os filhos, para os bebês, para as crianças serem criados e acompanhados por mães amorosas, né? Por mães que, se tiverem algumas questões emocionais e psicológicas, busquem saúde, se tratem para conseguirem então investir afeto e amor nos seus filhos, de uma forma livre, né? Sem as travas de outras questões emocionais. As crianças que são amadas pela pessoa que desenvolve a função materna se desenvolvem muito melhor, né? Crescem de uma forma muito mais saudável, têm chances de ser pessoas, adultos, muito mais felizes. E as crianças não precisam de mães perfeitas. As crianças precisam de mães amorosas e felizes. A felicidade, né, a satisfação da mulher enquanto mãe e no resto todo de sua vida, profissional, conjugal, social, é muito importante para que essa mãe consiga, então, construir uma relação saudável e de amor com seus filhos. Bem, esse então foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço quem assistiu. Quem gostou, não esqueça de curtir, compartilhem também. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo que eu respondo assim que possível. Grande abraço e um ótimo fim de semana para vocês.